Era uma vez, em uma casinha acolhedora perto da floresta, uma mamãe cabra muito bondosa que vivia com seus 7 cabritinhos fofos. Eles eram curiosos, brincalhões e cheios de energia. Todos os dias, brincavam felizes no jardim, pulando, cantando e rindo juntos. Certa manhã, a mamãe cabra reuniu seus filhotes na sala e disse com muito carinho que precisava sair para buscar comida. Mas antes de partir, ela deixou um importante conselho: que ficassem juntinhos dentro de casa e que nunca abrissem a porta para estranhos, pois o lobo mau andava pela floresta. Os cabritinhos prometeram obedecer e se despediram da mamãe com muitos beijinhos. Assim que ela saiu, voltaram a brincar, cantar e pular pela casa, sem imaginar o que estava por vir do lado de fora. Entre as árvores, olhos atentos observavam a janelinha da casa. Eram olhos astutos, de alguém que planejava algo nada bom. Isso mesmo, era o lobo mau, que se aproximava devagarinho, com um plano em mente. Enquanto os cabritinhos brincavam dentro de casa, pulando e rindo alegremente, de repente ouviram um som diferente. Alguém batia forte na porta. Uma voz grossa e assustadora ecoou do lado de fora, dizendo que era a mamãe que havia voltado da floresta. Mas os cabritinhos eram espertos. Assim que ouviram aquela voz rouca e pesada, perceberam que havia algo errado. Eles se olharam com carinhas desconfiadas e, bem juntinhos, decidiram ficar em silêncio. O lobo tentou mais uma vez, batendo mais forte, mas ninguém respondeu. Lá dentro, os cabritinhos tremiam um pouquinho, mas se lembraram do aviso da mamãe: não abria a porta para ninguém. Do lado de fora, o lobo mau ficou furioso. Ele rosnou baixinho, pisou forte no chão e foi embora, pensando em um novo plano. Mas os cabritinhos ainda estavam em alerta, ouvindo cada passo que se afastava. O lobo mau caminhou pela floresta, resmungando e pensando em uma nova maneira de enganar os cabritinhos. Ele percebeu que sua voz era grossa e assustadora. Então teve uma ideia. Foi até a vila e conseguiu um copo de leite bem doce. Depois de beber tudinho, ele limpou a garganta e percebeu que sua voz estava bem mais suave e agradável. Agora, com a voz mansa, o lobo voltou até a casinha dos cabritinhos. Chegando lá, bateu de leve na porta e, com o tom mais doce que conseguiu, fingiu ser a mamãe cabra. Mas os cabritinhos, que ainda lembravam das palavras da mamãe, decidiram espiar pela frestinha da janela. E o que eles viram? As patas do lobo, pretas, sujas e grandes, nada parecidas com as patinhas branquinhas da mamãe. Rapidamente, os cabritinhos perceberam a mentira e ficaram bem quietinhos, sem abrir a porta. O lobo esperou um pouco, mas ninguém respondeu. Ficou irritado outra vez, resmungou e saiu batendo o pé pesado no chão. Som de passos fortes se afastando na floresta. Ele ainda não havia desistido, e lá na cabeça dele, uma nova ideia já começava a surgir. O lobo mau estava muito zangado, mas ele era esperto e não iria desistir tão fácil. Depois de pensar por um tempo, teve uma nova ideia. Correu até a padaria da vila e pegou um grande saco de farinha branca. Com cuidado, passou farinha nas patas escuras até que ficassem branquinhas, como as da mamãe cabra. Depois respirou fundo e ensaiou uma voz doce e delicada. Agora, ele achava que estava pronto para enganar os cabritinhos de uma vez por todas. Lobo caminhou até a casa bem devagar e bateu na porta, falando com a voz mais gentil que conseguiu. Lá dentro, os cabritinhos ouviram a voz e se olharam. A voz parecia da mamãe, e quando espiaram pelas frestas, viram patas branquinhas. Eles acreditaram que era mesmo a mamãe voltando da floresta. Felizes, abriram a porta correndo e gritaram: "Mamãe!" Mas não era a mamãe. Era o lobo mau. O lobo entrou depressa e os cabritinhos ficaram apavorados. Tentaram correr e se esconder pela casa. Sempre tem um que corre para baixo da cama,
outro que entra no armário, um pula dentro da panela, outro se esconde atrás da cortina e o menorzinho se escondeu dentro do relógio grande da sala, tremendo de medo. O lobo foi atrás deles, abrindo portas e rindo alto. Um a um, foi encontrando os cabritinhos e colecondós dentro de um grande saco. Quando achou que havia pego todos, o lobo deu uma risada satisfeita e foi embora, deixando a casa em silêncio. Mas o cabritinho menor, que estava escondido dentro do relógio, ficou bem quietinho, com o coração batendo rápido. Ele sabia que era preciso esperar a mamãe voltar. Depois de algum tempo, a mamãe cabra voltou da floresta carregando sua cesta de comida. Ela vinha feliz, pensando em seus filhotes. Mas, ao se aproximar de casa, algo estranho chamou sua atenção. A porta estava aberta e lá dentro tudo estava bagunçado. As cadeiras viradas, os brinquedos espalhados e um silêncio que deixava o coração apertado. A mamãe chamou por seus filhotes, mas ninguém respondeu. Foi então que, de repente, o relógio grande da sala começou a se mexer. De dentro dele, saiu o cabritinho mais novo, chorando e correndo para os braços da mamãe. O pequeno contou tudo o que havia acontecido, que o lobo havia enganado os irmãos e os levado embora. A mamãe cabra ficou muito preocupada, mas respirou fundo e disse com voz firme e carinhosa: "Não se preocupe, meu amor, nós vamos trazê-los de volta." Juntos, a mamãe e o cabritinho seguiram as pegadas deixadas pelo lobo na estrada de terra. As marcas iam em direção à floresta. Depois de caminharem um pouco, encontraram o lobo dormindo debaixo de uma árvore, roncando alto e com a barriga enorme. A mamãe olhou para o cabritinho e sussurrou: "Veja, meu pequeno, ele comeu os seus irmãos." Então, com muito cuidado, ela começou a abrir a barriga do lobo adormecido. E sabe o que aconteceu? Para a alegria de todos, um a um, os cabritinhos começaram a pular para fora, vivinhos, sorrindo e abraçando a mamãe. Mas a mamãe cabra ainda não tinha terminado. Para que o lobo não pudesse fazer mal a ninguém de novo, ela encheu a barriga dele com pedras grandes e pesadas. Depois, costurou tudo de volta, com muito cuidado, sem acordar o lobo. Agora, o lobo parecia até mais pesado que antes, mas não sabia o que estava prestes a acontecer. Enquanto o sol se escondia atrás das montanhas, o lobo começou a acordar. Ele se espreguiçou, bocejou e percebeu que sua barriga estava muito pesada. Reclamando, ele se levantou e começou a andar devagar pela floresta. Cada passo fazia um barulho estranho. Tum, tum, tum. Mas ele achou que era apenas fome. Com sede, o lobo foi até o rio para beber um pouco de água. Quando se inclinou sobre a beira, as pedras pesadas puxaram seu corpo para baixo. E lá se foi o lobo, afundando no rio. Sem entender o que tinha acontecido, os cabritinhos, que observavam de longe com a mamãe, respiraram aliviados. Eles pularam, dançaram e abraçaram a mamãe cabra com alegria. Estavam todos juntos, novamente. E a partir daquele dia, os 7 cabritinhos aprenderam a lição mais importante de todas: nunca abrir a porta para estranhos e sempre ouvir os conselhos da mamãe. Desde então, viveram felizes e seguros, brincando pelo jardim e aproveitando o carinho da mamãe. E essa, meus amiguinhos, foi a história do lobo e os 7 cabritinhos. Uma história que nos ensina a sermos cuidadosos, espertos e a confiar em quem nos ama de verdade. Até a próxima aventura!